Este vídeo foi realizado no âmbito da Unidade Curricular de Sistemas Baseados em Conhecimento do terceiro ano do Mestrado Integrado em Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação e pretende ilustrar o projeto realizado pelo nosso grupo. Este consiste na realização de duas tarefas distintas, a tarefa A e a tarefa B, relativas ao processo de aconselhamento e entrega de refeições, respectivamente, sendo que cada tarefa se encontra dividida em duas partes, a parte 1 e a parte 2. Vamos de seguida descrever detalhadamente cada uma delas. Na tarefa A, o objetivo é desenvolver um sistema baseado em conhecimento que aconselha um utilizador com um perfil específico sobre o tipo de refeição a pedir, sugerindo-lhe um conjunto de pratos, utilizando a linguagem Prolog. Na primeira parte desta tarefa, a aquisição de conhecimento é manual e na segunda parte, a aquisição de conhecimento é automática. Numa fase inicial, após realizar um conjunto de pesquisas, o grupo desenvolveu um fecheiro de Excel onde foram listados diversos pratos e registada a respectiva informação, ou seja, a sua categoria, o número e nível de calorias, a presença ou não de glúten e lactose e ainda o tipo de entrega associado. Posteriormente, o grupo procurou desenvolver uma base de conhecimento, definindo um conjunto de regras que correspondem a menus específicos e, num fecheiro de base de dados, definir os pratos da listagem apresentada anteriormente para cada menu, de modo a agrupar as sugestões de pratos com base nas suas características. Assim, a informação inserida na base de dados permite obter uma solução para as regras criadas. Antes de proceder à implementação da solução, o grupo optou por utilizar o sistema de inferência Forward Chaining. Em simultâneo, foram desenvolvidas interfaces funcionais em Java para que os utilizadores respondam a uma série de questões e obtenham um conjunto de sugestões de acordo com as suas preferências. Passando à demonstração da pesquisa manual, e supondo que um utilizador pretende consumir carne e que não tem intolerâncias alimentares, com um nível de calorias médio e pretende receber a refeição em casa, o sistema apresenta os seguintes pratos. Caso pretenda, o utilizador pode então realizar outra pesquisa e utilizar outro tipo de questões para obter a sugestão. Assim, se o seu prato preferido for francesinha, não tem restrições alimentares, não se preocupa com as calorias e não pretende sair de casa, os pratos sugeridos são os seguintes. À medida que o utilizador vai selecionando as suas preferências, é realizado o acerto dos factos, de modo a que no final de responder às 4 questões, o sistema encontre a regra que lhe corresponde na base de conhecimento e possa apresentar os pratos associados ao menu. Na segunda parte desta tarefa, o grupo realizou um questionário, de modo a obter uma nova base de dados simples, para posteriormente extrair as regras com recurso a técnicas de extração automáticas. A ferramenta utilizada para esta extração automática de conhecimento foi o Weka, que, a partir do fecheiro com as respostas dos utilizadores, gerou um conjunto de regras. Após inserir estas regras num novo fecheiro com o formato esperado Prolog, é possível ao utilizador obter sugestões de refeições. Vamos agora demonstrar a pesquisa automática. Este poderá optar entre escolher ou receber as nossas sugestões. Neste caso, vamos optar pela opção de escolher. Supondo que ele seleciona peixe, que tem intolerância ao glúten, que pretende consumir um baixo nível de calorias e que pretende entrega ao domicílio, o sistema apresenta os seguintes pratos. Agora, o utilizador escolhe repetir a pesquisa.
e, voltando ao ecrã inicial, escolhe novamente a pesquisa automática, mas agora pede as sugestões à aplicação. Sendo que o utilizador prefere risoto vegan, não tem quaisquer restrições alimentares, não se preocupa com as calorias e finalmente pretende sair de casa. Assim obtém os seguintes pratos. Relativamente à tarefa B, o objetivo é criar um sistema baseado em conhecimento para auxiliar o trabalho de um estafeta que realiza entregas de refeições de um restaurante. Desta forma, o sistema desenvolvido aconselha que a encomenda do estafeta deve levantar no restaurante e qual o caminho a seguir para proceder às entregas. Numa primeira etapa, considera-se que a scooter só pode levar uma encomenda de cada vez. Assim, começamos por desenvolver uma base de dados em Prolog, na qual se cria um facto para definir o estado inicial, que neste caso corresponde ao restaurante, e um que define o destino por predefinição, que neste caso é a Ana. De seguida, desenvolvemos uma regra para definir o goal de forma aleatória entre os 6 possíveis clientes. Assim, o facto Ana é substituído pelo goal gerado. Além disso, criamos também a função interpret que converte os clientes num número de 1 a 6. Definimos os arcos e a sua duração e lucro associado a cada caminho possível. De seguida, surge a função que nos permite calcular o tempo de viagem do estafeta, somando 1 minuto ao valor do caminho percorrido, uma vez que é esse o tempo que o estafeta demora na entrega do pedido, bem como a função valor que nos permite calcular o lucro obtido. Por fim, foi implementada uma regra que invoca o sistema de inferência que realiza a procura, permitindo executar os métodos de pesquisa breadth first e depth first. Passando para a demonstração, é possível escolher o método de pesquisa, selecionar que pretende efetuar uma entrega apenas e gerar o resultado aconselhado ao estafeta com a respectiva informação. Neste caso, o cliente recomendado foi a Bruna e os caminhos apresentados são as diversas possibilidades do estafeta, com o respectivo tempo de viagem e lucro associado. Para o segundo objetivo, pretende-se que o estafeta entregue 2 encomendas. Para tal, procedemos de forma semelhante, começando por desenvolver uma base de dados com o estado inicial no restaurante e a regra para definir o goal, desta vez com 2 clientes definidos aleatoriamente pelo sistema. Definiram-se também os arcos entre os clientes, a sua duração e o respectivo lucro. Foram novamente definidas as regras para obter o tempo de viagem entre o restaurante e o cliente, sendo que desta vez o estafeta demora 2 minutos para realizar as entregas, visto que gasta 1 minuto para fazer a entrega a cada cliente, e ainda a regra para obter o lucro que vai obter tendo entregue 2 encomendas. Por último, foi novamente definida o método run, que permite obter os caminhos entre o restaurante e os 2 clientes gerados automaticamente pelo sistema. Começamos por escolher o método de pesquisa. Neste caso, o estafeta escolhe que pretende fazer 2 encomendas. E quando pede para fazer a entrega, o sistema recomenda-lhe 2 clientes, neste caso a Ana e a Bruna, com os respectivos caminhos que passam por ambas, apresentando o respectivo tempo de viagem e lucro associado. Na parte 2 da tarefa B, o objetivo do grupo incidiu numa primeira fase na otimização do lucro e posteriormente na minimização do tempo do caminho que o estafeta realiza, utilizando o método de pesquisa Hill Climbing. Foi desenvolvido um fecheiro designado base de dados, na qual foram inseridas as ligações entre os clientes e identificada a respectiva duração e lucro segundo o grafo anterior. Posteriormente foram criados 2 fecheiros distintos que correspondem a diferentes bases de conhecimento para cada um dos objetivos. Neste sentido, a partir da regra resultado, estabelece-se o método de pesquisa utilizado, o Hill Climbing, a origem, que deverá ser sempre o restaurante, e o destino, um cliente gerado aleatoriamente pelo sistema.
A partir destes parâmetros, supondo que o estafeta pretende obter o caminho que demore menos tempo, deve selecionar o botão correspondente e o sistema apresenta o cliente que foi gerado aleatoriamente e o caminho que demora menos tempo para o mesmo. De forma similar, se o estafeta pretender obter o máximo lucro, deve clicar no botão correspondente e é-lhe apresentado um cliente e o caminho mais lucrativo para o mesmo. Desta forma, damos por concluído todo o trabalho desenvolvido ao longo do semestre no âmbito da Unidade Curricular de Sistemas Baseados em Conhecimento, sendo que consideramos que o mesmo foi de extrema relevância e permitiu-nos adquirir diversos conhecimentos.